Tá no ar o terceiro podcast do Quitão, esse bate-papo informal que tem como objetivo trazer para vocês informações do mandato do vereador Lucas Quitão, informações pertinentes da nossa capital, do estado e do nosso Brasil. Da bancada comigo a jornalista Thaís Dutra e ele, claro, nosso vereador Lucas Quitão. Oi, Thaís, Guilherme, todos vocês que nos assistem, obrigado pela atenção de sempre. Sobre o futuro, eu acho que é bacana a gente explicar primeiro, para que todos fiquem a par disso, é uma possível mudança na gestão das universidades públicas do nosso país, proposta pelo MEC, que basicamente é uma forma da iniciativa privada bancar essas universidades federais. Seria um fundo, né, de financiamento, então. Exatamente, um fundo de financiamento particular para bancar as universidades públicas, para que o governo não precise cobrar mensalidade desses alunos que, na maioria das vezes, são de baixa renda e, logicamente, precisam do ensino. E o ensino também precisa ser prioridade no nosso país. A questão é se isso é o melhor caminho e também se as universidades não ficarão tão prejudicadas se não tiver esse sistema de financiamento. Até porque a gente viu recentemente um grande contingenciamento, um corte de investimentos na educação. Não concordo com isso, eu acho que a gente precisa achar uma solução para bancar as universidades públicas do Brasil. Essas organizações sociais, você concorda com a ideia delas estarem no administrativo e no ensino ou só no administrativo? Thaís, eu estou com você. Eu acho que na administração, na manutenção, nas questões operacionais da universidade, não vejo problema. A questão do ensino, eu não acho que seja necessário que essas entidades do terceiro setor façam alguma intervenção, até porque a gente já tem bons quadros para formar nossos jovens e nossos universitários nas universidades brasileiras. Ótimo. Falando de universidade, a gente vai trazer então para um tema que tem um pouco a ver. A advocacia, esse mês de agosto foi comemorado no dia 11, o dia do advogado e da advogada, né, Thaís? Por que não? Temos que falar das advogadas. Claro. É importante. Quitão propôs uma sessão solene na Câmara para homenagear alguns colegas, porque você também é advogado, e aproveitou nesse momento para propor um projeto de lei que aumenta um pouco mais dos direitos dos advogados nesse trâmite de processos municipais. Você pode explicar para a gente um pouco melhor esse projeto, para a gente que está te ouvindo entender um pouco mais e o que os advogados ganham com isso? Boa, Guilherme. No mesmo domingo dos pais, nós comemoramos o domingo dos advogados e advogadas. E na segunda seguinte fizemos essa sessão que é tradicional do nosso mandato e também apresentamos um pacote de valorização da advocacia na Câmara. É uma lei que já está em vigor em outras capitais do Brasil e a gente exige que todos os órgãos da administração municipal respeitam e cumprem as prerrogativas dos advogados e advogadas. Ou seja, o advogado vai ser respeitado na sua livre profissão e exercício dela em todos os órgãos do município. É simples e eu vou dando notícias do andamento desse projeto de lei lá na Câmara para vocês. É importante que a gente esteja sempre ligado, viu? Que estão trazendo para vocês as novidades. Tem muito mais, né, Thaís? Vai daí. Com certeza. O assunto do semestre, plano diretor. Como é que tá essa conversa desse plano diretor que necessita ser atualizado? E eu vi também que você deu uma caminhadinha por aí, conversando com instituições e entidades que podem auxiliar nessa análise técnica. Verdade, Thaís. Eu até vou além. Eu acho que é o assunto dessa legislatura, dos últimos 4 anos, que é a possível transformação de Goiânia para os próximos 10 anos de validade desse plano que a gente pode aprovar esse ano ainda. Eu fui no CREA buscar o apoio técnico dos engenheiros, tenho uma agenda marcada nos próximos dias com a OAB, o CAL, alguns conselhos, entidades, universidades, e vamos chamar todas elas para participarem dessas discussões. E em estudos que fizemos, juntamente com a nossa equipe jurídica, a gente detectou que no plano diretor de 10 anos atrás foi feito mais de 200 audiências. E nesse plano que está na Câmara foram feitas apenas 25. Então a Câmara precisa necessariamente compensar essas discussões, levando para todos os bairros, todas as entidades de classe, todas as associações de regiões, tudo que vai mudar na cidade e o que a gente precisa melhorar para Goiânia crescer com sustentabilidade, respeitando as regras de ordenamento e trazendo modificações que deram certas em outras cidades. Eu lembro também a necessidade de investir em habitações populares para diminuir o déficit de Goiânia,
A mobilidade urbana, que é uma bandeira do nosso mandato, tem que ser muito bem assistida nesse processo para que Goiânia cresça de forma sustentável e bem ordenada. Isso nós vamos fazer pedindo ajuda de quem entende. Lembrando que assim, essas audiências são super importantes para a população saber o que está acontecendo. Né? A audiência ela é feita para a população participar. Exatamente. Participar, tirar suas dúvidas e também fazer propostas, sugestões. E nessas audiências eu acho que a gente vai poder captar na essência o que aquela região precisa, o que aquele setor precisa, né? E até poder pensar a cidade como uma solução. Por exemplo, setores para indústrias, setores para empresas, bairros para startups crescerem, bairros que a gente precisa ter uma atenção maior, como eu cito sempre, a região do centro, que precisa ser... Que está morrendo. Exatamente, precisa ser novamente habitada, de fato, com mais comércio, etc. E outras ideias que a gente está trazendo de cidades que deram certo, como o desenvolvimento através de eixos de transporte, mobilidade, fachada ativa, que é aquela mistura de comércio e residência na mesma região, possibilitando a melhora no trânsito, porque as pessoas vão se deslocar menos, e também até a ocupação dos espaços, diminuindo violência, porque onde tem fluxo, onde tem movimento de pessoas de bem, não tem lugar para o crime, nem para o tráfico e outras atividades ilícitas. Já que a gente está falando de obra, de plano diretor, de crescimento, é importante a gente lembrar que hoje na capital a gente tem mais de 100 obras paradas em relação à saúde, à educação. E com relação a essas obras paradas, existe uma maneira hoje de os engenheiros responsáveis estarem sempre tomando conta do passo a passo da obra, que é um registro de um livro, como se fosse um diário de obra. Queria que você explicasse um pouco melhor para quem não sabe que isso existe, como que se pode fiscalizar as obras da prefeitura, Kitão? Exatamente, Guilherme. Foi bem lembrado quando você disse das obras paradas, que hoje nós temos da prefeitura mais de 100 obras paradas, que vão desde unidades de saúde, desde escolas, CIMEIs, UPAs e vários outros equipamentos poderiam já estar prestando um serviço para o cidadão que precisa, né? Principalmente na saúde e na educação, e cito também a mobilidade urbana. No nosso caso, a gente foi no CREA, pediu o auxílio deles. Como você disse, existe o livro de ordem, que é um registro digital feito pelo engenheiro responsável de cada obra. E não diferentemente, isso vai acontecer com as obras públicas do município, tanto as que já estão paradas, quanto essas que o prefeito deseja fazer, que contraiu até um financiamento e fez uma reserva econômica para poder investir mais de 1 bilhão esses próximos anos. E a gente, Thaís, tem que fiscalizar de perto. A minha ideia foi sugerir ao presidente do CREA uma parceria para que ele nos conceda um acesso ao livro de ordem e aí, de forma digital, eu vou acompanhar em tempo real todos os andamentos, passo a passo, de cada obra do município. E eu vou lá pessoalmente, como tenho feito, toda semana em uma das obras, para poder confrontar se o registro digital está de acordo com o andamento real da obra. Traz a realidade, exatamente, nós vamos poder cobrar e apontar aonde está atrasado, aonde eles não cumpriram o cronograma, porque, contrário à obra, nós não somos, mas nós sabemos os impactos que elas trazem. Então, quanto mais rápidas forem, quanto mais bem administradas forem, eu acho que melhor para Goiânia. E isso nós vamos fazer diariamente, e eu vou também dando novidades para vocês. E não precisam ser todas de uma vez só, né? Tem Avenida 90, tem o pessoal lá do setor Pedro Ludovico, tem a Goiás. Então, assim, vira um caos a cidade e que entra no nosso próximo tema, que é mobilidade urbana, que já dificulta muito o trânsito. E aí, os órgãos que fazem nosso transporte coletivo funcionar, vez ou outra soltam um peguinha para dar uma sacaneada na população. Inclusive, teve recentemente, né, o Citybus 1.0 está querendo tirar algumas linhas que vai afetar a população ali da região do Parque Oeste Industrial, por exemplo. Então, vi que você teve um embate por aí, umas sugestões. O que aconteceu? Thaís, é um tema delicadíssimo, porque a CMTC, que é o órgão do município com o Estado, responsável pela gestão e fiscalização do transporte coletivo, ao meu ver, tem deixado a desejar. Primeiro, porque eles aceitaram uma justificativa das empresas
que o Citibus é mais caro que um ônibus convencional, que a manutenção dele é cara, e por isso tiraria o Citibus 1.0 de circulação. Mas o Citibus também paga um valor mais alto. Exatamente, é o que eu digo. A manutenção pode ser maior, o volume de passageiros também, mas para compensar eles cobram uma passagem muito maior que a convencional. Então isso não é justificativo, eu acho que o órgão gestor deveria exigir que as empresas continuem prestando esse serviço que já tem quase 10 anos e fidelizou muita gente. O problema disso tudo, pessoal, é que além de ter tirado o Citibus 1.0 sem justificativa, eles não ampliaram o Citibus 2.0, que é esse que a gente pede pelo aplicativo. Então eu pedi para que a CMTC fizesse a exigência para manutenção do Citibus 1.0, deixando de impactar mais de 4.000 passageiros diariamente, para tirar ele de circulação só quando o Citibus 2.0 já tivesse em andamento, que é um serviço similar, e essas pessoas poderiam migrar de um serviço para o outro sem sair do sistema de transporte coletivo, que eu acho importante. Porque se cada um desses 5.000 afetados resolverem andar de carro ou de transporte por aplicativo, de outras formas, vai impactar ainda mais no trânsito. Então, seria uma saída mais sustentável para a mobilidade da cidade e não afetaria tanto esses usuários. A CMTC ficou de dar uma resposta e nós vamos continuar cobrando também rapidamente a solução desse problema. É porque o Citibus 1.0 atendia muita gente, né, Thaís? Não pode sair de linha sem colocar outra que coloque no lugar a mesma qualidade de transporte. Falando em transporte, falando em mobilidade, outro assunto que veio à tona há pouco tempo é a possibilidade da privatização da Metrobus. Governo estadual e prefeitura estão conversando sobre essa possível privatização. Vereador, o que você acha dessa possível privatização da Metrobus que vai impactar diretamente no Anhanguera? Guilherme, eu não vejo problema em privatizar. Pelo contrário, eu acho que pode melhorar o serviço e barateá-lo, desde que mantenham o eixo do tamanho que é. Porque eu ouvi algumas autoridades da área dizendo que poderia privatizar e reduzir o eixo Anhanguera apenas ao perímetro urbano de Goiânia. E isso é muito preocupante, vai impactar milhares de pessoas e hoje o eixo tem um papel social muito grande. Ele leva pessoas para o trabalho e traz pessoas para casa da região metropolitana inteira. Então nós temos que pensar nessa solução. Se for a melhor opção privatizar, ok, mas que seja privatizado em uma concorrência muito transparente, dando opções para todos concorrerem e que ganhe o que prestar o melhor serviço a um preço mais justo. O que não pode acontecer, e nós vamos ficar vigilantes para que isso não aconteça, é diminuir o eixo e cobrarem mais caro do cidadão que usa esse serviço. É importante que o empresário tenha ciência de que não só o lucro tem que ser visto, mas também o papel social da Metrobus e do eixo Anhanguera. Né? Exatamente. Falando do eixo Anhanguera, falando da mobilidade, falando de lucro, vou trazer também para o lucro. Tivemos uma discussão essa semana também com relação na CDTC ao aumento do IPVA. Uma medida da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo que quer criar uma taxa para aumentar esse imposto estadual em relação ao transporte coletivo, para colocar esse valor no transporte coletivo. Como é que você vê isso, vereador? Eu vi que nessa semana o assunto não foi muito bem visto por você. Exatamente. Primeiro, na verdade, eles vão aumentar o licenciamento, que já é uma taxa que existe no IPVA. O problema é que eles vão aumentar o licenciamento dos carros, dos veículos de todo o estado. E vão investir esse recurso apenas na região metropolitana. Não vejo ser tão justo. A outra preocupação que eu tenho é que se forem aprovadas essas medidas, que primeiro é uma sugestão, como você bem lembrou, de alguns membros da CDTC, mas que precisa do aval do governo do estado. Primeiro, a gente tem que pontuar isso, primeiro precisa ser aprovado para depois entrar em vigor, e se entrar, seriam aí mais de 250 milhões geridos pelo consórcio, e o consórcio é formado pelas empresas. Então, não vejo também razoabilidade nisso. Eu acho que esse recurso, se for cobrado do cidadão, tem que ser gerido pelo governo. E outra coisa, o governo, antes de passar essa conta para o cidadão, tem que resolver uma série de problemas,
como, por exemplo, retomar a bilhetagem, para a gente poder fazer a gestão desses recursos sem deixar que as empresas mesmo se autorregulem. A outra questão é que o governo precisa também assumir a sua parcela de responsabilidade nessa relação. Ela liberou algumas gratuidades, mas não subsidia ela, ou seja, não paga por elas. E o cidadão, que na maioria das vezes está passando por crise ou desempregado, não pode pagar essa conta. Então, acho que tem que organizar a casa antes, dividir as responsabilidades, para depois, se for pensar em outras formas de receitas além da tarifa, sejam muito bem elaboradas, sem sobrecarregar o cidadão de bem. Então, de antemão, já digo que eu sou contrário a aumento de imposto, principalmente quando a gente precisa resolver uma série de outras coisas antes de passar essa conta para o cidadão. É importante que a conta não caia no bolso do contribuinte, né, vereador? Exatamente. Gente, falando sobre trânsito ainda, agora, nessa quarta-feira, dia 21, que então vai participar de um debate lá na OAB, para falar sobre o trânsito de Goiânia, né? Qual que é a expectativa, como é que funciona esse tipo de debate? Thaís, é um debate proposto pela própria OAB em nome de algumas comissões envolvidas na mobilidade, no trânsito, em direitos dos cidadãos, e a gente participa mais uma vez, levando uma parcela de contribuição, primeiro, para reduzir o grande número de acidentes de trânsito que nós temos em Goiânia. E cálculos mostram que hoje a nossa capital é uma das que mais sofrem com esse mal de mortes em trânsito e grandes acidentes. Então a gente vai propor melhorias para o trânsito de Goiânia, para evitar esse problema dos acidentes e outros, a melhor regulação de serviços de transporte que existem hoje, dando justiça para os condutores e também para os passageiros. Convido a todos para que estejam lá também, e vai estar aqui em cima o local e a data para que possam comparecer e participarem desse debate. Só para ilustrar, né, a gente tem hoje um número altíssimo de acidentes de trânsito, né, Thaís? Hoje em Goiânia são, do ano passado para cá, mais de 170 acidentes fatais. Assim, segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, só de janeiro até 1º de agosto desse ano foram 99 pessoas que morreram apenas em Goiânia. Então, assim, não pega mais cidades, né, para ser esse número tão grande, foi só aqui na capital. E o número de acidentes também, de janeiro ao fim de julho, 1º de agosto, foi de 97. Então, assim, de 97 acidentes, 99 pessoas morreram. Mais um assunto de relevância nacional. Então, agora, passada a reforma da Previdência, a gente começa a tramitação no Congresso da reforma tributária. Vereador, como você vê essa possibilidade de reforma para o nosso país? Guilherme, eu acho que a reforma tributária é ainda mais importante que a da Previdência, porque ela vai impactar todos os brasileiros, tanto aqueles que pagam seus impostos, quanto aqueles que se arriscam a empreender, se arriscam a produzir no Brasil, que não é uma tarefa fácil. E aí eu acho que na reforma tributária a gente vai poder trazer muito mais justiça para o cidadão brasileiro, fazendo uma simplificação dos impostos. Primeiro que hoje a gente tem centenas de impostos, coisa que não precisa. Em países de primeiro mundo são mais simples. Eu acho que o Brasil tem que caminhar para esse sistema. Simplificação de impostos. A segunda questão que eu vejo com preocupação é a volta da CPMF, que seria um imposto a mais para o brasileiro, e não acho oportuno nesse momento. Pelo contrário, a gente tem que diminuir a carga tributária no Brasil e aí a gente vai ganhar por consequência, porque as empresas vão crescer, nós vamos gerar mais riqueza, nós vamos gerar mais emprego e o Brasil vai voltar para o eixo do crescimento econômico. Então é a oportunidade de passar o Brasil a limpo e deixar com que os próprios brasileiros conduzam o crescimento econômico, gerando milhões de empregos e pagando milhões de impostos que podem ser bem investidos, retornando para o cidadão. Falando em milhões de brasileiros que podem ajudar no crescimento, foi aprovado no dia 13, na noite do dia 13 de agosto, a medida provisória da liberdade econômica, que flexibiliza, né, a vida dos empresários, dos empreendedores e retira um pouco o Estado do meio do caminho da iniciativa privada, né? Como é que você vê essa situação? Thaís, eu achei uma ótima medida. Primeiro que desburocratiza as relações das empresas com o governo, deixa os empresários mais à vontade para produzirem. E eu cito aqui um exemplo de grandes empresários que vão ser beneficiados quando se trata de poderem trabalhar no domingo. Uma indústria de gás, por exemplo,
ela não pode trabalhar nos domingos e demora 3 dias para começar a sua operação e 3 dias para paralisar. Então, elas podem produzir hoje muito pouco no Brasil, muitos poucos dias da semana. Com isso, eles vão ter mais liberdade, vão poder produzir ainda mais e tiveram também que fazer uma pequena alteração nas questões trabalhistas para poder trabalharem nesse novo sistema. Mas o bom também é que vai beneficiar principalmente o pequeno e médio empresário, né? Exatamente, eu ia falar disso agora. Começando pelos grandes e terminando pelos médios e pequenos, a desburocratização vai acontecer em todas as esferas. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós vamos trazer um pacote de sugestões normativas para que todos os órgãos da prefeitura possam liberar atividades de pequenos impactos, tanto ambiental quanto no bom andamento da cidade. Isso vai beneficiar desde startups, pequenas empresas, empresas inovadoras e pequenos comércios, até empresas médias que vão deixar de pedir tantos documentos para a prefeitura e vão poder, com mais liberdade, produzir e gerar mais emprego aqui em Goiânia, no estado e no Brasil, através dessa desburocratização que começou na União e a gente traz agora para Goiânia. Regulamentar assim, não deixar de pedir exatamente os documentos, mas pede, tem 2 meses para me entregar. Não me entregou em 2 meses, já começo a trabalhar e tem essa liberdade. Exatamente, a gente vai passar a responsabilidade que hoje é do empresário para o poder público. O poder público pode exigir todos os documentos e as licenças que forem necessários para a segurança do empreendimento e da atividade econômica. Mas, se o poder público atrasar na avaliação disso e na expedição da licença, passa a ser uma responsabilidade do próprio poder público. O empresário não vai ficar prejudicado nisso. Ele entrega os documentos e depois de determinado prazo, se a prefeitura não licenciar a atividade dele, ela vai ser a culpada e não mais o empresário, tendo liberdade de funcionar normalmente. É o que a gente espera, né? Que a burocracia não atrapalhe o cidadão. Exatamente. O Estado faça o seu papel. Bom, dia 13 de agosto foi aprovada a medida provisória da liberdade econômica que vai ajudar os empresários a desenvolver ainda mais Goiânia, com pequenos e médios empresários, empreendedores, startups que estão. E aí, o que você acha? Thaís, eu acho ótimo. Era uma medida provisória que teve o seu texto base aprovado esse mês e eu acho que é um avanço. Tanto é que a gente traz muita coisa que foi proposta pelo governo federal na SMP para Goiânia, que, para que todos entendam, é uma forma de simplificar a abertura de empresas, começando pelas pequenas, também beneficiando as médias e algumas maiores empresas, indústrias, que vão poder também funcionar aos domingos. Eu acho que é uma forma da gente libertar o Brasil com relação à economia. Os empresários vão passar a ter muito mais liberdade para abrir sua empresa, para conduzir ela e para produzir, gerando muito mais emprego e renda para os nossos brasileiros. Aqui em Goiânia, a gente quer passar a responsabilidade do licenciamento para a prefeitura e não mais para o empresário. Que já é um pouco a responsabilidade dela, mas deixa o empresário no limbo, né? Não dá a licença, o alvará e também não responde que momento que vai conceder isso. Exatamente, Thaís. Isso trava o desenvolvimento da cidade. São centenas de empresas que hoje não podem funcionar justamente porque não possuem licença. E as normas que a gente propõe para colocar em vigor essa MP aqui em Goiânia, Thaís, é justamente para que a prefeitura não emperre mais nenhum negócio. Nós vamos dar liberdade para o empresário aqui em Goiânia. Quanto menos burocracia, mais produtividade. Bom, ainda existe muita dúvida da população e também, às vezes, de quem nos assiste, Kitão, sobre o papel de um vereador no município. Você pode trazer um pouco para a gente dessa explicação de qual é o papel de um vereador e qual é a diferença do trabalho no legislativo para o trabalho no executivo? Bom, inclusive, Guilherme, é uma ótima pergunta, esclarece muitas dúvidas e foi feita por uma nossa telespectadora, né? Foi a Bárbara. Agradeço por vocês terem me lembrado e, nesse caso, eu gosto sempre de deixar assim, uma diferenciação clara. O legislativo é feito para fiscalizar, né, e sugerir mudanças nas leis, nas normas do município, visando exatamente o que a gente propõe em todas as nossas ações, melhorar a vida do goianiense. Já o executivo, ele está lá muito mais para colocar em prática isso que a gente pensa, que a gente aprova e que a gente discute na Câmara. É o órgão responsável pela prestação direta de serviço ao cidadão, é a prefeitura, né, o Poder Executivo, que arrecada tanto
dos munícipes quanto da União, do Estado, para poder aplicar isso em serviço público para o cidadão. Então, o Executivo ele exerce as leis que a gente propõe e executa diretamente tudo que o município presta ao cidadão goianiense. Já nós fiscalizamos juntamente com o Ministério Público, os tribunais de contas, deixando o trabalho do Executivo um pouco mais leve, porque a fiscalização fica a nosso cargo, e também dando mais celeridade e transparência a todo esse processo. Claro que não é tudo como a gente gostaria, mas a gente tem feito o possível para melhorar. E é claro, quanto maior a participação de vocês, populares, mais tranquilidade nós vamos ter para trabalhar lá na Câmara, para que o interesse coletivo seja prioritário. É importante que sempre prevaleça o interesse coletivo e que as cobranças sejam feitas de maneira pontual. Então, exatamente. Estamos encerrando o terceiro podcast do Quitão. Então, tem o Gabinete Online. O pessoal pode mandar sugestão, crítica, perguntas, né? O número tá aqui em cima. E vamos dar tchau. Obrigado. Valeu, Thaís, Guilherme. Obrigado a vocês pela audiência. Eu quero também lembrá-los que fiquem à vontade para mandar sugestões, críticas, ideias. E se você tiver algum assunto especial que queira que a gente discuta aqui, por favor, mande também que no próximo podcast nós com certeza trataremos com a maior transparência possível. Valeu, fiquem com Deus.